Atos capítulo 23. Versículo 1. E, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Versículo 2. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Versículo 4. E os que ali estavam disseram-lhe injúrias o sumo sacerdote de Deus. Versículo 5. E Paulo disse: E não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: E não dirás mal do príncipe do teu povo. Versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, ou no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Versículo 7. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ou mais os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Versículo 9. E originou-se um grande clamor, e, levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: De nenhum mal achamos neste homem, e, se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Versículo 10. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa, para que o tirassem do meio deles, e o levassem para a fortaleza. Versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Versículo 12. E, quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração, e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Versículo 13. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Versículo 14. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos, e disseram: Conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Versículo 15. Agora, pois, vós, com o conselho, notificai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e, antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Versículo 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi, e entrou na fortaleza, e o anunciou a Paulo. Versículo 17. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Versículo 18. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno, e disse: No preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. Versículo 19. E o tribuno, tomando-o pela mão, e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? Versículo 20. E disse ele: Dos judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Versículo 21. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber até que o tenham morto, e já estão preparados, esperando de ti promessa. Versículo 22. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Versículo 23. E, chamando 2 centuriões, lhes disse: Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalaria, e 200 arqueiros para irem até Cesareia. Versículo 24. E aparelhai animais, para que, pondo neles a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. Versículo 25. E escreveu uma carta, que continha isto. Versículo 26. Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Versículo 27. Esse homem foi preso pelos judeus, e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa, e o livrei, informado de que era romano. Versículo 28. E, querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. Versículo 29. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, ou mais que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Versículo 30. E,
Sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo o enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele, passa bem. Versículo 31. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. Versículo 32. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Versículo 33. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, e entregaram a carta ao presidente, e apresentaram Paulo. Versículo 34. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e, sabendo que era da Cilícia. Versículo 35. Disse, vou ouvir-te-ei, quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes.